Eu sou a Giovana. Eu sou a Isabela. E eu sou o Lucas. Estamos aqui com mais um Turma da Literatura. Hoje a gente vai apresentar para vocês a obra Capitães da Areia, de Jorge Amado, que é muito importante, está caindo muito nos vestibulares atualmente. A gente vai começar falando sobre o contexto histórico, os personagens e os capítulos mais importantes. Confere aí! Capitães da Areia, de Jorge Amado, é considerado um romance regionalista publicado em 1837, em um contexto conhecido como Era Vargas, Governo Novo. Ele se baseava em autoritarismo e uma ditadura anticomunista, que era contra os ideais do autor do livro. O cenário se passava em Salvador, na Bahia, onde mostrava diferenças entre a cidade alta e baixa, que mostra a desigualdade social do local. O tempo é cronológico, a narração é em terceira pessoa com o narrador espectador. Depois disso que a Gi disse, a gente também pode considerar que é um romance de crítica. Ele traz antecipações realistas, mas também mesclando com elementos fictícios. Retrata a situação real da sociedade daquela época com o descaso social do governo, que faz com que as crianças sejam marginalizadas. Elas acabam cometendo crimes para poder ganhar dinheiro e dividir entre o grupo tanto para comida e para as coisas que são essenciais para eles conseguirem sobreviver. No romance, além do ponto de vista do autor, há um ponto de vista elitista, que é representado por cartas à redação que aparecem no início do livro. Elas apresentam um caráter verídico à história e também às crianças. Nessas cartas da redação, a gente vê que é a imprensa quem redige as cartas. E quem lê, e produz as cartas são as pessoas da elite. A gente percebe essa diferença de ponto de vista quando as autoridades, tanto a polícia quanto o reformatório, que são outras partes que a gente vai falar mais pra frente, ou quanto as próprias pessoas que moram na cidade alta têm uma visão preconceituosa sobre as crianças, que realmente não entendem a realidade que eles vivem. Bom, galera, agora a gente vai falar sobre os principais personagens. É bom deixar claro que o enredo se trata sobre o grupo Capitães de Areia, mas dentro dele tinham os personagens principais. Primeiro, a gente vai falar sobre Pedro Bala, que era conhecido por ser ágil e inteligente. Ele tinha como melhor amigo João Grande e também o João de Adão, que era um grevista conhecido por pai de Pedro. Bom, tinha o professor também. Ele era o mais inteligente de todos. Ele é o único que sabia ler, e por conta disso, ele que planejava os roubos e lia para os jovens do trapiche. Bom, tinha o Pirulito, que era o que mais tinha conflito com sua própria vida, pelo fato da fé. Ele não sabia se ele deveria amar Deus ou temer a ele. E ele tinha um grande amigo que o ajudava a resolver esses conflitos. Que era um padre que ajudava o grupo em relação a esses conflitos, em relação aos problemas espirituais. Bom, tinha o Sem Pernas também, que era um menino mais difícil de se lidar, por conta de que na sua infância ele viveu problemas muito sérios, muitos momentos de humilhação. Então, ele sofreu muito, então ele sofre ao reagir, ele reage mal em relação ao carinho e ao amor que as pessoas dão pra ele. Mas a gente vai falar mais sobre ele quando a gente vai falar dos capítulos. Bom, tinha o Gato também, que era um garoto que estava muito bem com as mulheres da Bahia. E a gente pode dizer que ele era um cafetão, porque ele falava muito com as prostitutas e sempre tinha relações com elas. Bom, tinha o Boa Vida, que era conhecido por ser malandro. Bom, tinha o Volta Seca, que o maior sonho dele era virar um cangaceiro do grupo do Lampião, seu padrinho. Bom, agora a gente vai falar sobre a única menina que entrou no grupo. Só que quem melhor pra falar dela do que uma menina? Então eu vou falar da Dora pra vocês agora, gente. Assim, ela é uma personagem muito importante e muito marcante no enredo. Tanto por ser a única menina do grupo, ela passou por uma transfiguração quando ela achou os capitães, depois que seus pais morreram de bexiga, que ela era tanto irmã de Zé Fuinha, que era o seu irmão pequeno, quanto mãe da maioria dos meninos que sentiam um afeto e um carinho por ela, quanto mulher de Pedro Bala. Eles mantinham uma relação saudável até o momento
momento de sua morte, depois de alguns conflitos dentro do grupo. Mas ela era muito querida por todos e ela representou a força feminina dentro do contexto. Beleza? Você viu aí o vídeo dos personagens. Agora a gente vai falar sobre os principais capítulos que caem nos vestibulares. Bom, o primeiro é o Trapiche, que fala sobre o lugar onde os meninos moravam. Era um grande casarão de concreto à beira-mar, onde antes era usado como porto. Porém, depois de ser abandonado, ratos e cachorros apropriaram-se do lugar. Porém, quando os meninos chegaram, tomaram posse. Então, gente, agora eu vou falar sobre o capítulo As Luzes do Carrossel. Tinha um circo que, quando passava pela cidade por uma certa época, fazia muito sucesso e atendia só as pessoas da cidade alta. Mas depois de um tempo, esse circo perdeu sucesso e agora ele só atende as pessoas da cidade baixa. Por isso que os meninos tiveram acesso a esse carrossel, que era dentro do circo. Os meninos se ofereceram para trabalhar para o dono, e aí o dono deu um dia para eles se divertirem no carrossel. O autor relata com muitos adjetivos dessa cena. Então, ele fala que tinha brilho nos olhos das crianças, seus corações batiam fortes, porque foi um momento em que elas se sentiam crianças de verdade, que eles não tinham toda a pressão do meio em que eles viviam. Então, eles brincaram, se divertiram, mas foi só a ilusão daquele momento, porque no final da noite eles voltaram a ser os jovens adultos que eles tinham que ser para sobreviver. Além desses, um capítulo que cai muito é o das docas, que eram locais onde os grevistas se reuniam para pensar em possíveis manifestações. Bom, por acaso, Pedro Bala e João Grande estavam passeando quando passaram por uma doca e encontraram João de Adão, que reconheceu Pedro Bala e começou a contar histórias sobre o pai de Pedro Bala, que foi um grevista muito nomeado, que era muito importante e que lutava muito pelos direitos. E como morreu, que foi em uma greve, inclusive. E toda essa história fez com que Pedro Bala quisesse seguir o caminho que seu pai começou e quisesse, de fato, lutar pelos direitos. Bom, galera, agora eu vou falar sobre o capítulo A Família. É bom lembrar que os jovens tinham aquele plano de colocar o sem pernas, que por conta da sua deficiência, fazia com que as pessoas tivessem dó para bater na porta das pessoas, e os moradores abriam a porta e chamavam ele para almoçar, para jantar, para ter uma refeição. Isso dava tempo para o sem pernas conhecer o que tinha de precioso na casa e saber como podia entrar à noite, etc. Bom, numa dessas, o sem pernas vai numa casa onde a mulher é toda carinhosa com ele, dá roupas para ele vestir, dá alimento e trata ele com um certo amor. E isso faz com que o sem pernas fique numa dúvida. Será que ele volta pro Trapiche, onde tem os seus amigos que tem que roubar para conseguir se sustentar e se alimentar? Ou ele fica nessa casa, onde ele tem muito carinho, muito amor, roupa lavada? E essa é uma dúvida que fica nele durante muito tempo, quase o capítulo todo. Até que no final, ele chega à conclusão de que sua família verdadeira é aquela do Trapiche. Então ele abandona a mulher com seus carinhos e vai junto com seus irmãos só para conseguir ter a vida dele de novo. Agora eu vou falar sobre o capítulo Alastrim. Alastrim também é chamado de bexiga, também é chamado de varíola, que é uma doença que afetou muito a população da Cidade Baixa na Bahia naquela época. Muitas pessoas morreram, muito porque não tinham condições de pagar um tratamento adequado. E as pessoas da Cidade Alta tinham essas condições. Então sempre quem tinha varíola era o pobre. Por isso que também gerou muito preconceito. A gente consegue ver também essa desigualdade social a partir da disseminação dessa doença. Porque quem só pegava eram as pessoas que não tinham as condições. Então a gente consegue ver também o descaso do governo sobre essas posições. A partir de um volume do livro, a gente tem o capítulo Dora, Irmã e Noiva, que mostra a transfiguração dela que a gente mostrou, que conta a história dela e do Zé Fuinha, que é o seu irmão menor, que viram a morte de seus pais por bexiga e que ficaram sozinhos em meio à Bahia, na Cidade Baixa. E eles não tinham o que fazer até que eles encontraram, por um acaso, assim, no meio de uma praça, o professor e o João Grande, que estavam lá. E aí eles levaram ela e o Zé Fuinha pro grupo dos capitães. Mas ela não foi muito aceita no começo por ela ser menina. E todos os grupos dos capitães eram meninos.
Após um conflito de Pedro Bala com um ex-líder do grupo de Capitães da Areia, ele foi preso pela polícia da Bahia, de Salvador, e foi para o reformatório, que era a instituição dos jovens delinquentes. Esse reformatório representava o elitismo, que era como se fosse o opressor autoritário sobre o jovem que não tinha as oportunidades necessárias. Lá no reformatório ele sofreu tanto a violência física quanto psicológica. Ele era privado de comer, de beber, de fazer suas necessidades e, além do mais, depois desse tempo de violência no reformatório, ele tinha que cumprir seu trabalho no canavial, um trabalho manual extremamente difícil. E ainda sobre o reformatório, você tem que entender que esse foi um dos pontos máximos também que despertaram o espírito comunista no Pedro Bala. O espírito de ir contra essas autoridades, contra essas figuras que depredavam a imagem do jovem delinquente, que só pela visão deles era delinquente, mas porque eles não tinham condições para sobreviver. Agora, para finalizar a nossa análise dos principais capítulos, eu vou falar para vocês mais ou menos o que acontece no final, porque é sempre bom para entender uma questão de interpretação ou contexto. O Pedro Bala, depois de toda essa encenação sobre o espírito da greve, virou grevista e está marcando até hoje o território de seu pai lá em Salvador. João Grande virou marinheiro, atua nos portos. O professor aceitou um emprego no Rio de Janeiro e virou artista. O Gato continua aquele cafetão de sexualidade precoce. O Pirulito virou padre com a ajuda do padre José. Volta Seca virou cangaceiro junto com o Lampião. Sem Pernas, por um triste final, acabou se suicidando. A Dora morreu de bexiga. O Zé Fuinha continua no grupo dos Capitães da Areia. Valeu, galera. Espero ter ajudado. Valeu, gente. A gente tá muito feliz que a gente conseguiu concluir mais um episódio do Turma da Literatura. A gente espera vocês a semana que vem para mais vídeos. Se você gostou, compartilha com seus amigos para ajudar eles também. Dá o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal que vai vir mais vídeos para te ajudar nas provas. Demorou? Boa sorte, boa sorte. Tchau, Valeu, gente. gente. Obrigada.